Olá pessoal, e agora vamos conversar um pouquinho de uma coisa interessante que é os tipos de comunicação verbal e não verbal. Se você quiser conversar um pouquinho mais comigo, mande um e-mail para mim, consultoria@saberesaber.com. Também tenho página no Instagram, Prof. Sidney P. Martins, e o Facebook, Saber e Saber, a Arte de Educar. Tá bom? Estamos à disposição para você, para a gente continuar essa conversa e, quem sabe, fazer bons negócios. Além de tudo, tomar um bom café, ok? Juntos, e assim a gente pode construir um relacionamento profissional muito bom, cheio de resultado para ambas as partes. Vamos lá hoje? Então, o que acontece? Existe uma diferença que a gente precisa entender dentro da área da gestão da comunicação verbal e não verbal. Então, a gente fala muito sobre a linguagem, a gente fala muito sobre transferência de mensagem, receptor, destinatário, emissor, qual é o canal, qual é o código. E, além de tudo, a gente tem que entender o que acontece dentro dessa situação de comunicação. Mas, lembrando, o que é comunicação, então? Comunicação é a troca de entendimento, é a tentativa de tornar comum um conhecimento, uma ideia, uma instrução, algo, uma informação entre partes. Então, essa é a base do que a gente chama de comunicação. E dentro dessa comunicação, ela ocorre de duas formas. Tá? A verbal pode ser tanto oral quanto escrita, e ela é uma forma de expressar ideias, desejos, opiniões. E a não verbal. A não verbal, como vocês estão vendo, a minha mão completa o que eu estou falando. Então eu tenho gestos, postura, comportamento, expressão facial, até o silêncio também, vestuário. Tudo isso fazem parte dessa comunicação não verbal. Só para vocês terem uma ciência do que a gente está falando, 70% de uma comunicação, quando a gente está transmitindo alguma informação para a pessoa, ela vem da não verbal, que são as expressões que mexem com a mão, o rosto, essa expressão, o corpo fala junto, tá? Aquela fala em si, existem autores que defendem uma porcentagem, Então eu falo assim, pegando dados corretos, eu falo assim, 7% de atenção são somente para palavras, 38% é por conta da voz e 55% é da expressão corporal, tá? Então a gente entende que essa expressão corporal vale muito. Então, quando a gente está diante de uma pessoa comunicando, negociando, ou levando a informação, vendendo a estratégia, vendendo o projeto, a gente tem que entender que o conjunto faz a coisa acontecer. Então, se eu tenho 55% de não verbal, então eu tenho que tomar muito cuidado, que essa é a maior parte da porcentagem da percepção. Então, vamos ver um pouquinho? Tá? Uma coisa que falam muito, por exemplo, assim, que é comum a gente entender, é quando as pessoas falam assim: você já viu aquela expressão de que a imagem fala mil palavras, mais que 1000 palavras, Ou sua atitude fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz, tá? Olha, essa foto disse tudo, essa cena disse tudo, o olhar dele disse tudo. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente tem que entender que a gente está partindo para a comunicação não verbal. E a comunicação não verbal, ela tem alguns fatores que influenciam algumas compreensões, interpretação da pessoa que está diante disso tudo. Uma delas é o medo. Tá? Então o medo, ele é um obstáculo, Então você pode olhar aí que está escrito aí, para superar este obstáculo, o primeiro passo é aprender a controlar o nervosismo. O nervosismo é um fator de ansiedade que ele ele interfere até na compreensão da mensagem transmitida.
tá? Ele pode bloquear a emissão, como pode bloquear também a recepção dessa mensagem, tá? E aí a gente chama de... Eu falo umas coisas que é bem interessante sobre audição seletiva, tá? Mas o medo em si, tem que tomar muito cuidado, que a gente tem que vencer esse medo, porque ele existe duas coisas que aí pode até misturar: medo, ansiedade, nervosismo, né? Ansiedade, nervosismo, e também inibição, ou uma outra inibição ou timidez. Então a gente tem que entender que são fatores que interferem na comunicação não verbal. Existe um provérbio japonês que fala assim, ó: vença a si mesmo e terá vencido o seu próprio adversário. Por quê? Você deve se reconhecer primeiro para saber como que você vai comunicar de forma mais ampla, de forma mais clara e transparente. A gente vem conversando ao longo dessas aulas, dessas conversas que a gente está fazendo aqui, que a mensagem precisa ser transparente, clara e objetiva. Opte por menos palavras? Sim. Opte por frases mais curtas? Sim. Mas elas são transparentes. Então você pode... uma dessas situações que a gente está falando, da inibição, do medo, dessas situações, são esses fatores que atrapalham, a gente pode ver na pessoa alguns assim, pontos, né, de claridade assim, sobre a situação. Por exemplo, involuntariamente a pessoa começa a fumar demasiadamente, roer unhas, ficar inquieto com as pernas batendo ou bater a mão, né? Essa ansiedade demonstra alguns pontos. Pode até ser ansiedade mesmo, nervosismo, ou pode ser também uma situação de que a pessoa não está preparada para aquilo. E isso é ruim, porque você demonstra talvez algo que você não esteja realmente falando. Você tenha talvez estudado tanto, se preparar para aquela reunião, e esse bater a mão, ficar com o pé agitado, ou seja, o corpo está ali, mas o foco não está ali, está em outro lugar, demonstra várias coisas, até, ou como eu já falei, despreparo, mas também até um pouco de falta de educação, né? Porque você não quer isso ali, essa coisa, quero acabar logo, não dá valor àquele momento com o cliente, tá? Lembrando que cliente é com a pessoa com quem eu converso. Nesse caso, você é meu cliente agora, tá? Então, se você quer interagir comigo, manda aí embaixo no vídeo, ou também pode mandar por e-mail, tá bom? Então, o que a gente tem que entender? Que essa situação ela vai permeando, né, uma coisa que pode criar cenários do ambiente desagradáveis para continuar o diálogo entre as pessoas que estão envolvidas no negócio, tá? Agora, por exemplo, aqui a gente está falando sobre tímido e inibido, né? Então o tímido possui uma personalidade, que é um bloqueio, dificuldade de relacionamento interpessoal, e ele tem uma situação que o tímido passa uma imagem de fraqueza. O inibido se sente desconfortável ou não está porque se julga não preparado para aquilo. Então tem duas coisas diferentes aí. A gente percebe isso na hora de estar negociando com a pessoa. A gente pode avançar em cima de um tímido de uma forma para que ele feche o negócio. Aí você vai manipular também o diálogo, a conversa, né? A conversa entre aspas, entre as pessoas, porque se você não tem feedback, você vai dentro do campo que não é tão legal, que é o achismo. Mas se você for uma pessoa que preparou e estudou o oponente, sabe que ele é tímido, então você pode muito bem direcionar a conversa, tá? Então a gente tem que ter uma coisa que é interessante, que existem algumas categorias aí que a gente chama que a gente tem que pensar que estão envolvidas também nesse tipo de comunicação. Então, por exemplo, quando a gente fala de comunicação não verbal física, aí quando a gente está falando sobre usando a expressão facial,
o tom de voz, sentido do tato, olfato, movimento do corpo, o corpo se comunicando com a situação, tá? Quando a gente está usando estética, são expressões criativas, ou música, dançar, cantar, pintar, escultura. Então a gente está comunicando de forma estética. Ou uso de sinais, que por exemplo, até nas redes sociais a gente vê a comunicação não verbal, né? Por exemplo, hoje a gente está usando muito, a gente vê muito emojis na conversa. Existem diálogos, por exemplo, entre mais os jovens, na predominância, por exemplo, da geração Y, Z, há diálogos complexos só usando emojis e sinais. E que língua é essa? É uma comunicação não verbal. Você não consegue verbalizar os emojis, mas você compreende o que está escrito. Então a gente tem uma situação que dentro da gestão até é difícil. Se você pega um campo operacional muito jovem, até a forma de se comunicar é um pouquinho diferente. Se você vai para um campo mais da área tática ou com pessoas de mais idade, eu preciso modificar a forma da comunicação verbal e a não verbal também, né? Então, ambas têm que andar em conjunto. Eu, como gestor, eu tenho que saber me posicionar diante de cada cenário, de cada situação. Quando a gente fala do uso da voz, né? Quando a gente fala do uso da voz, então, por exemplo, não é até o texto fala assim, não é o que você diz, mas como você determina o sucesso da sua comunicação. O bom comunicador é aquele que sempre acentua o seu tom de voz, a sua fisionomia e o apoio ao que está comunicando. Então ele utiliza ferramentas e estratégias para dar suporte à sua comunicação. Tá? Um tom de voz suave, claro, pode passar melhor a mensagem do que um tom áspero ou apressado. Dependendo da situação, você tem que pôr uma voz um pouco mais alta, dependendo da situação um pouco mais baixa, ou a tonalidade tem que modular diante da situação ou de quem está à sua frente recebendo essa informação. Ao articular as palavras, que a pessoa que seja um pouco mais distante compreenda o que você está falando, porque ela tenta fazer a leitura labial também. A gente tem que pronunciar de forma correta. E uma das coisas que eu falo para vocês é o seguinte: vocês podem fazer esse teste em casa. Leia um texto e articula as palavras, falando, né, verbalizando as palavras, para que você veja o quanto está a sua articulação. Se você quer entender se você não está embolando as palavras, eu acho legal de você, por exemplo, ir ler dentro do banheiro com as portas fechadas, por causa da reverberação do som da sua voz. Você vai entender o quanto você está articulando as palavras e o quanto que as pessoas estão percebendo, compreendendo o que você está querendo transmitir. Tá? E uma outra coisa que é interessante a gente usar são sinais enfáticos. Sinais enfáticos são palavras que merecem ênfase e ela te dá pontos de melhor compreensão da mensagem a ser transmitida. Então, quando eu quero, por exemplo, agora eu falei, quando eu quero que a pessoa entenda algo, eu enfatizo, nem que seja a vogal, que seja a sílaba ou a palavra. Agora mesmo eu falei, quando eu quero, esse quero, ele tem o som do E foi mais pontual. E ao você ouvir esse quero, ele quer o quê? O cérebro reconhece um pedido. Então, eu faço muito disso, de algumas palavras dentro de algum texto, de alguma mensagem, ela tem entonações diferentes, ao ponto que, naquele ponto, a pessoa, captou, e isso vai guardar na memória daquele negócio. E aí eu consigo manter a atenção da pessoa com quem estou conversando. Isso é muito interessante, porque se eu colocar no lugar errado, eu posso fazer com que a percepção da pessoa também seja enviesada. Tá? Então, aqui tem a gente falava de um textinho, né, que eu estava conversando com uma pessoa, eu comecei a colocar essas situações
E aí eu vi um negócio sobre isso daqui. A gente tem que entender que há pessoas e pessoas. Por exemplo, gerentes de empresa que trabalham com metas, eles são pessoas ligadas, preparadas, formatadas para pensar em metas, objetivos, resultados alcançáveis. Eles não vão falar de sonhos, eles não vão falar de missão, de visão, desculpa. Eles vão falar eles não vão falar disso, eles vão falar de coisas mais concretas, tá? Então, a gente precisa entender como que eu vou conversar com essa pessoa. Se essa pessoa é mais de resultados concretos, de mais falas dentro do campo da razão, eu posso falar do meu sonho, sim, mas eu tenho que transformar essa mensagem de uma forma mais razão e por exemplos que ele consiga interpretar. Se ele é uma pessoa que fala muito sobre metas, ou seja, utiliza prazos, você pode falar do seu sonho ligado a prazo. Lógico que você não vai falar que é um sonho, você vai falar de outras formas, você vai falar a sua ideia, ligar a prazos e fazer com que a pessoa te escute e também te dê feedbacks desse sonho, de como chegar à realização dele, tá? Então você começa a dar certos indícios de que você consegue fazer a comunicação verbal e também a não verbal caminhar juntas. Aqui tem uma outra coisa que a gente fala sobre uma cenourinha na frente do burro, né? Ele persegue a cenourinha por tempo, mas depois de um certo tempo ele vê que não consegue alcançar e ele desiste. Se você começa a tentar comunicar algo e que não estar claro, a curiosidade da pessoa tem uma manutenção até um tempo. Depois disso ela cessa e ela não quer mais saber. Ela já começa a deletar, tá? Então eu tenho que tomar cuidado quanto tempo eu vou fazer a pessoa levar a pessoa ao campo da não compreensão de forma rápida, tá? É lógico que existem situações no qual eu utilizo mais a não verbal. E a não verbal há situações que pode ser essa cenourinha na frente do burro que eu falei para vocês agora. Tá? Então, se ficar muito tempo sem entender, só usando não verbal, sinais, situações, o cérebro coloca de lado e acabou a situação. Tá? Por exemplo, aqui tem um outro exemplo. Ó. Fala para o gerente de marketing mudar a cor da marca. Que o gerente de marketing fica louco. Que não dá, responde, né? Não dá por isso, não dá por aquilo, temos manuais de marca, etc. A Google muda a marca dela em prazo assim, em média de 10 em 10 dias. Ela muda alguma coisa mediante alguma situação de comemoração. E a marca Google perdeu a essência da marca Google? Não. É uma comunicação não verbal. Tá? Ela se faz presente diante de situações, transmite uma informação, o porquê que mudou a cor, e ela está sempre presente com a gente. A marca está sempre muito próxima. Tá? Por exemplo, vai falar para um gerente de recursos humanos sobre aquele treinamento. Né? Isso aqui é tirado de uma pesquisa que fala que gerente de recursos humanos que dá... Aí ele fala assim, lá no texto, fala assim, ó, vai falar para o gerente de recursos humanos que o trabalho dele é medíocre, tá? O trabalho que ele faz é medíocre. 50% dos funcionários consideram o treinamento oferecido da empresa um lixo e 40% que a avaliação de performance é feita pelo RH é justa e nada é feito a respeito. Ou seja, o trabalho não tem um retorno, né? Como que eu vou falar que eu preciso comunicar de uma forma eficiente? Que eu falo assim por recursos humanos que ele precisa transformar o trabalho dele, o treinamento dele de outra forma para que as pessoas entendam e percebam impactos para sair de um patamar e ir para o outro. Nós, como gestores, temos que entender quem é a pessoa que vai receber esse treinamento. Talvez
algumas situações não verbais que antecedem o treinamento, que vai ser verbal, ele pode ser aplicado, e no treinamento ligar o verbal ao não verbal também, para maximizar essa compreensão da importância do treinamento. Né? Outra coisa, sobre as avaliações de RH, que são essas avaliações de performance, a gente precisa dar feedback, sim. Por exemplo, um relatório, ele é uma comunicação escrita, né? E é considerada até verbal, mas ela tem que ser dada, devolutiva. As pessoas têm que entender que aquele tempo que ela dedicou a responder teve uma resposta. Então, a comunicação, e quando eu vou até a pessoa, mostro o sorriso, levo o papel, tenho todo um gesto do meu corpo, isso é uma comunicação não verbal ligada à comunicação verbal, fazendo com que a pessoa compreenda de forma mais robusta essa situação toda e compre a ideia. A comunicação não verbal nos traz muita coisa interessante. Se você vai para um treinamento e você vai dar o treinamento e você vê a pessoa com uma cara fechada, com os ombros arqueados, com cara de fúria, será que essa pessoa vai compreender o que ela está fazendo ali, o que você está fazendo? Como posso mudar isso? Tá? Nesse momento de analisar esse termômetro, eu tenho que dar uma de... eu falar a palavra psicólogo aqui, não é que você vai ser psicólogo, mas ter uma atitude de análise de situação para que você consiga mover a pessoa daquele ambiente para o seu ambiente, mesmo tendo um lugar, né, o seu ambiente que é um ambiente propício, criativo, produtivo, e ela engajar na sua ideia. A comunicação não verbal, ela ajuda nisso. Às vezes, um cumprimento quebra muito gelo, um cumprimento emendado, com os olhos nos olhos, quebra muito gelo. Tá? Para essas situações que a gente fala, né, de como se consolida a comunicação não verbal, existe três tipos de expressões corporais. São cinésico, que é quando é estabelecida pelo corpo, então ela é desenhada por cada uma das partes. Então o movimento, o gesto, a postura, a expressão, cinésico. Roupas, então o jeito que nós vestimos para comunicar certas situações também nos traz nos remete confiabilidade ou não, tá? O tipo do corte, o tipo do tecido, tomar cuidado. E as expressões faciais, né, que é um índice, né, que a gente fala da mente, do olho, do lábio, o músculo facial expressam muito sentimento, tá? Por essas três situações acontecerem sempre em conjunto, a gente tem que ver, né, o lado cinésico, as roupas e expressões faciais, e eu posso também trazer isso como ferramentas manipuladoras da comunicação. Tem que tomar cuidado, porque como eu vou transmitir uma mensagem, isso aqui é expressão não verbal, tá? Então, ou seja, eu ainda não falei a mensagem. Eu só me posicionei na frente da pessoa com um tipo de postura, um tipo de roupa, fazendo uma expressão facial, por exemplo. Então, eu posso manipular, eu posso fazer achando que a pessoa vai receber uma notícia boa e a notícia é ruim. Então eu manipulei a situação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não fazer essa dicotomia na cabeça da pessoa, tá? Ou seja, tentar transmitir uma coisa, mas fazer a pessoa pensar outra, completamente diferente uma da outra. Além disso, existem algumas outras situações que a gente tem que ter em mente o que pode nos ajudar. Tá? Então, por exemplo, alguns detalhes, tá? Não significa que isso seja sempre correto, mas é uma coisa assim para ele sair do zero e começar a entender o oponente na hora que eu estiver na frente dele. Esse oponente é com quem eu vou interagir, o receptor, ou a pessoa que vai negociar comigo, entendeu? Então são pessoas que estão na minha frente, o oponente. Então, por exemplo, o olhar. Eu tanto posso transmitir superioridade, quanto eu posso transmitir fraqueza, submissão. Como eu posso transmitir honestidade? Então, se eu tenho muito levantado, além de vender a imagem do ego, que eu sou, né, a soberba, né, pompa, eu também posso transmitir a ideia de fraqueza.
né? E a ideia de piedade. Se eu troquei o tom de voz, eu posso usar até a falácia da piedade. Que isso foi uma coisa que a gente estudou em sala. Aí, ou o olhar direto, que é quando eu quero transmitir uma honestidade, algo interessante, transparente. Lembrando que quando eu quero transmitir de verdade algo, eu também tenho um gesto da mão, que a mão tem que, de alguma forma, naturalmente, mostrar a palma da mão para a pessoa, para ela sentir que meu olhar é honesto. E aí, mas aí tem a pessoa que é tímida ou inibida, provavelmente ela vai fechar a mão. Só que você pode fazer perguntas que quebram o gelo e a pessoa sinta-se mais à vontade porque você criou um ambiente propício através da conversa consciente, tá? Da conversação consciente, né? Gestos e posturas. Então, por exemplo, se a mão apoia o queixo, será que eu estou avaliando ou será que eu estou pensando, o que eu estou fazendo aqui? Que tédio, né? Se eu estou fazendo... Isso é negativo, viu, gente? Ou mentira, o olhar desviar também é mentira. Se você tampa o ouvido quando a pessoa está falando alguma coisa, significa que você não quer ouvir aquilo. A mesma coisa de fazer assim com o braço, significa também que você está negando aquela situação e que a sua verdade é a melhor, você é superior, tá? Esfregar o olho, algumas formas de esfregar o olho pode até transmitir falsidade. Então, é isso que eu estou falando, gente, são estudos, tá bom? Não é que é verdade, não. Existem situações. Colocar para trás nas costas, por exemplo, sinal de negativa, né? Manter o braço cruzado, como falei para você, a mão no bolso, você não transmitindo a mão, ou apoiar ela na mesa e a mão fechada, coçar a cabeça, mexer no relógio o tempo inteiro, balançar repetidamente o lápis, a caneta, ou bater o dedo, ou a perna, significa tudo negativa. Como que você abre um ambiente para negociação se você transmite já com o seu corpo que você não quer estar na frente daquela pessoa? Então, apoiar, por exemplo, a perna, se a pessoa da sua frente cruza a perna para um lado, obrigatória, por educação e como você está querendo conversar com ela, você cruza para o mesmo lado. Você acompanha o movimento da perna da pessoa da frente. Tá? Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, roupas e acessórios, eu tenho que ver o quanto ela me facilita a negociação ou a conversa. Se eu estou indo para uma negociação, não tire a atenção dessa parte do seu rosto. Então, mulheres têm que utilizar coisas pequenas, homens diminuir o movimento da situação, mulheres também, para que fique nessa região a concentração da outra pessoa, o olhar, o foco, né? Tomar cuidado com a postura que dá superioridade. Isso é uma forma de negativa também. Agora, quando que a gente faz para dar positivo? Então a gente gesticula a mão pausadamente, a gente fala e utiliza a mão complementando a fala, a gente faz movimentos com os ombros, mas nunca fechando a mão ou cruzando ou encurvando assim ao ponto de tenha piedade de mim. Mas a gente tem que movimentar, a gente tem que respirar, tomar cuidado para nunca levantar o braço assim ou acima da orelha, tá? Que é também um pouco de falta de educação. Se eu tenho que falar com a mão, a minha altura da orelha é o meu ponto máximo. Então, e nem abrir a mão porque eu não vou voar, né? Na frente da pessoa. Então eu trago o braço para perto do corpo e aqui eu converso. Se vocês estiverem, por exemplo, no jantar ou no almoço e que inclua o café, brunch, alguma coisa que inclua a mesa, tome muito cuidado com o que vocês vão fazer com o cotovelo. Nunca o cotovelo em cima da mesa, nunca, jamais. O braço é às vezes. O mais comum é eu colocar o pulso na borda da mesa, tá? Então eu falo assim, ó, aqui é a mesa. Nunca, jamais, às vezes. Nunca, às vezes, sempre. Tá bom? A pessoa tem que ver a sua mão na mesa. Só que ficar assim é falta de educação. Se eu fizer assim em cima da mesa, daqui a pouco eu estou debruçado, daqui a pouco eu estou dormindo.
falta de educação. Tá bom? Então a gente se mantém firme o tronco. Se eu estou comunicando, a minha coluna tem que estar ereta, o meu pensamento, o meu olhar tem que estar reto, nada superior e também nem muito baixo, porque eu quero transmitir algo. Tá? E eu não vou falar lento demais, também não vou falar rápido demais. Eu vou falar conforme a pessoa precisa ouvir e entender a forma que eu estou falando. Tá bom? Uma frase famosa aí, ó, que eu quero que vocês leiam comigo é isso. Os olhos conversam tanto quanto as palavras que utilizamos, com a vantagem de que o dialeto ocular, embora não precise de dicionário, é entendido no mundo todo. Isso é uma verdade. O olhar tem uma expressão pesada assim, de forte. Tá? O olhar tem uma expressão de robusto. Então, se a gente olhar para as pessoas, a gente começa a compreender. E quando eu vou se eu preciso entender o que ela está passando, e ela olhar nos meus olhos, e eu olhar no dela, a possibilidade de atuar empaticamente, me colocar no lugar da pessoa, tentar compreender a situação para transmitir a mensagem da forma clara e transparente, fica melhor, fica mais fácil. A empatia nos ajuda na comunicação verbal. Mas a comunicação não verbal, e a comunicação não verbal, perdão, essa que antecede, ou que está também mesclada na verbal, ela vai ajudando a consolidar a compreensão da mensagem transmitida. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Gestual fala sim, a roupa fala, o mexer no cabelo fala, a entonação da voz fala, a forma que você se apresenta fala. Então, o olhar fala, o sorriso fala, tá? Os movimentos com as mãos no corpo, tocando, fala. Comece a tomar cuidado de prestar atenção consigo. Com certeza, em pouquíssimo tempo, você vai ficar craque de entender que o seu gesto precisa ser moldado para aquela situação. E aí cada vivência vai se tornando uma experiência e isso vai se incorporando. E daí a pouco você sabe muito bem se posicionar diante de cada pessoa, de cada situação e fazer a sua comunicação ser completamente compreendida entre os interessados naquele negócio, naquela conversa. Tá bom? Eu fico por aqui no dia de hoje e espero encontrá-lo vocês o mais rápido possível. Quer conversar mais comigo e tomar um café? Esse aqui, gente, é um café colombiano. Tá? Tive a oportunidade de comprar lá. É um café da região de Narinho. Não, desculpa, Huila. Esse aqui é da região da Huila, que é uma delícia. Tem um flavor, né? Tem um final, assim, uma coisa, um residual que fica por mais tempo na boca. Que tal a gente tomar um café e fazer negócio? Converse comigo, estou à sua disposição. Clica aí, entra no meu canal, também no canal YouTube, Sidney P. Martins, ou Instagram, Prof. Sidney P. Martins, o meu Facebook, Saber é a arte de educar. Espero e vamos juntos fazer negócio. Tchau, tchau e até breve.